Olá, seja muito bem-vinda. Que bom ter você aqui. Que bom a gente ter se encontrado no dia de hoje para conversar um pouco sobre autocuidado, sobre amor próprio e sobre ancestralidade. Eu sou Jade Gama, eu sou guardiã do Clã da Lua na consultoria de bem-estar Jade Game e hoje eu vou compartilhar com vocês a temática na qual a gente vai trabalhar no mês de agosto. O tema, do Clã da Lua que a gente vai conversar, dialogar, mergulhar é o Agosto do Bem Viver. Essa brincadeira, com o nome do mês e também com essa palavra de estar a gosto, estar no estilo, estar em vibração e consonância com o bem viver. E a gente traz esse convite para a gente poder se conectar com essa cosmovisão ancestral dos nossos povos indígenas, de enxergar o planeta, de enxergar as relações sociais e de conviver em comunidade. Então, do dia 1º a 31 de agosto, a gente vai estar trabalhando esse tema tão gostoso e que tanto me acrescenta e que tanto me alegra. Eu sou uma mulher amazônida, nascida em Manaus, na capital do Amazonas, e criada em Santarém, do Pará, um território de resistência, um território indígena que me colocou muito dessa essência de respeitar a natureza, de viver em harmonia com os animais, com todos os seres elementares que existem ao nosso redor. E eu quero falar para vocês que esse mês de agosto é um mês que ele é um mês atípico. Por quê? Geralmente os meses eles vão ter 4 fases lunares e nesse mês de agosto a gente vai ter 5 fases lunares. E o mais lindo é que as 2 fases que vão se repetir nesse mês, elas são fases de quarto crescente. E essa energia de lua crescente é uma energia de mudança, de transformação, de evolução que te chama a se movimentar, que te chama a se locomover. Então, essa energia vai reger muito essa alunação de agosto e eu fico muito feliz de poder estar trabalhando essa temática do bem viver nesse mês tão lindo que é esse mês de agosto. E a gente vai introduzir a nossa primeira aula agora. Mas antes eu quero pedir permissão para me conectar com a energia de vocês, para a gente ter uma troca muito bonita aqui hoje. Então coloca a sua mão no seu coração, vai se conectando com a batida de vida, com o pulsar de existir que existe no teu peito. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Vai entrando nesse estado de presença, de conexão consigo mesma. E eu quero te pedir agora permissão para a gente se conectar, para a gente compartilhar saberes, para a gente acrescentar positivamente na vida uma da outra. Puxa e solta o ar bem devagar. E já visualiza essa aula sendo uma aula de muita construção de saber, de muita partilha e de uma nova visão de mundo. Puxa e solta o ar para selar esse pedido e declarar como já realizado, já feito. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada por essa honra de estar com a minha energia conectada com você. E aí, assim, podemos começar. Agora estou com a permissão e com a bênção pra gente mergulhar nesse assunto, que é um assunto tão bonito, né? Primeiro tema, primeira aula, nesse quarto crescente, é o Tecoporã, que em língua guarani significa o belo caminho. Tecoporã significa apreciar a jornada, entender que o caminho que você vai percorrer aqui na Terra, ele pode ser belo, se você se permitir ver ele com esses olhos do coração, com os olhos da alma. Por isso que eu coloquei aí a arte de percorrer o belo caminho do bem viver. Então, trago a vocês esse convite de vocês abrirem agora os olhos de vocês para enxergar o Tecoporã, para vocês enxergarem o quanto que a nossa jornada ela é uma jornada de construção, de aprendizado e que a gente está aqui para aprender a amar e assim evoluir. Para isso, eu quero convidar vocês a entenderem que a gente vive hoje processos muito difíceis na nossa sociedade.
Trago aí essas imagens, né, de devastação. Trago aí pra gente essa floresta em chamas, essa fumaça. Quem é de Santarém sabe que no tempo de seca a gente vê uma fumaça tomar conta da nossa cidade, né? Cada seca tá vindo cada vez mais forte, cada vez mais devastadora. A gente vê aquelas imagens daqueles lagos, né, sem vida, com os peixes mortos. Isso tudo é reflexo dessas mudanças, dessa crise climática. Trago também aqui, ó, essa imagem de sequidão, da água se esvaindo e do solo aparecendo cada vez mais árido, né? A gente sabe que é normal o rio subir e descer na nossa região, mas a gente precisa entender que a cada ano que passa, essas secas estão ficando mais severas e chegam na gente, impactam os nossos povos ribeirinhos que vivem e subsidiam a existência por meio do rio, não é verdade? Trago aqui também, ó, já umas imagens voltadas para o sul do nosso Brasil, as enchentes, as enxurradas, a água invadindo e tomando conta das cidades, né? Isso tudo está sendo provocado pelas crises climáticas, pela nossa ação nociva, sabe, em relação ao nosso planeta. E para isso, eu quero mostrar para vocês que tem uma solução, tem uma alternativa, tem como a gente se conscientizar, tem como a gente tomar a consciência, né, de que o planeta está adoecendo, de que realmente a gente está contribuindo para a destruição dele, que a gente está explorando ele de forma demasiada, de forma predatória, mas que a gente pode reconhecer isso. E pode sim olhar de forma crítica para esse sistema econômico capitalista no qual a gente está inserido, sabe? Entender que ele é insustentável, entender que ele é excludente, que ele é individualista, que ele busca incessantemente por lucro e crescimento econômico. E a gente sabe que isso não alimenta o espírito do ser humano, isso não faz a gente evoluir, a gente transcender, porque a gente precisa entender que o material ele se vai, mas o nosso espírito, a nossa essência, ela é eterna. E a partir do momento que a gente reconhece esse planeta como um planeta doente, como um planeta que está colapsando, a gente começa a entender que tem um adoecimento também dos seres que moram nesse planeta. A gente começa a perceber que o ser humano também está doente, que o ser humano também está sendo assolado por doenças, doenças físicas, doenças emocionais, doenças espirituais. A gente está, ó, com esse overhead de pensamentos aí nessa primeira imagem que eu coloquei, a garota com a mãozinha aqui na cabeça e a borbulhação de pensamentos ao redor, preocupações, responsabilidades, sobrecargas, sabe? Tudo isso tem adoecido a gente, tem trazido estresse, depressão, ansiedade. O ser humano anda triste hoje em dia. Além disso, ó, esse estilo sedentário de vida que a gente tá tendo, que eu coloquei a imagem aí, ó, de ficar na frente da TV por horas, sentado, sem se mexer. Isso tá trazendo pra gente hipertensão, tá trazendo diabetes, colesterol alterado, obesidade, sobrepeso, doenças físicas, sabe? Doenças aqui, ó, articulares, os nossos músculos tensos, rígidos. Isso tudo tá adoecendo o ser humano. E olha só a terceira imagem, os vírus, as superbactérias que estão sendo proliferadas por conta desse sistema também, sabe, de produção de forma desenfreada. Esse último vírus que a gente teve foi tão devastoso, na verdade. E ele surge dessa ideia, sabe, de esse conglomerado de animais sendo cultivados, sendo produzidos de forma gigante, sabe, de forma escalada, sabe, esses animais que ficam lá em meio às suas fezes, em meio à sua urina. Isso daí não é normal. Isso daí é algo que a gente está fazendo e que a gente está consumindo e isso está fazendo mal pra gente, sabe? E isso foi agora, né, que teve o Covid, esse vírus maior, mas futuramente virão muitos outros vírus, sabe? Cada vez mais fortes, porque o nosso planeta está doente, o nosso planeta está reagindo à destruição que a gente está causando nele. Só que aí, o que eu quero trazer pra gente como convite? Entender que existe uma outra forma de repensar, uma outra forma da gente visualizar as relações que a gente está tendo hoje com a natureza, com a nossa comunidade, com os outros seres animais, sabe?
Entender que o nosso modo de viver, ele pode ser um posicionamento em oposição a esse estilo, esse modelo ocidental de desenvolvimento, que é focado só no consumo e na exploração. Entender que há muito tempo atrás, os povos ancestrais, os povos originários de todo o planeta, eles tinham uma filosofia que fugiam dessa ideia de antropocentrismo, que é essa imagem do homem em cima da pirâmide, acima de todos os outros seres. Os povos ancestrais tinham essa ideia de que a gente faz parte do todo, que a Terra é um organismo vivo, uma grande mãe, e que a gente faz parte dela. Entender que, na verdade, o que existe e o que pode ser um caminho saudável para a gente seguir é o biocentrismo, que é essa segunda imagem, sabe? De ser um círculo, de ser uma grande teia, não uma pirâmide, com pessoas mais importantes do que a outra, com seres mais importantes que o outro. Não. A gente vive numa grande teia, numa mandala, num desenho circular, onde todos os animais, todos os elementos da natureza estão em conexão e dependem um do outro. Uma coisa tão bonita que eu até compartilhei com a minha aluna no mapeamento dela é que a natureza é tão perfeita que a gente colabora para a existência uma da outra. A partir do momento que eu respiro, eu pego oxigênio e a partir que eu solto esse ar, eu libero CO2. E as plantas, elas pegam esse CO2 e elas soltam oxigênio. Olha que bonito isso, olha que conexão, olha que complementação da existência uma da outra. Então a gente vive em harmonia com a natureza. A natureza não nasceu para ser explorada e consumida, ela nasceu para estar com a gente em harmonia, em consonância. Então a ideia é entender que a gente vive nessa teia de conexão e quando a gente passa a reconhecer isso, entender que a gente não está no topo da pirâmide, mas que a gente faz parte de um processo circular, aí a gente passa a evoluir com a nossa essência. Por isso, a gente passa a entender que a gente tem que respeitar, que a gente tem que honrar, que a gente tem que coexistir com os outros seres. E isso é muito importante porque a gente entendendo que a gente faz parte do todo, a gente começa a olhar com um olhar ancestral para a vida. A gente começa a entender o conceito do bem viver que esses povos de todas as partes do mundo, esses povos ancestrais, têm na sua filosofia. E tem vários nomes, né? Lá para os andinos é o Sumac Kawasai, para a gente aqui no Brasil, o Tupi-Guarani é o Tecoporã. Lá para os africanos a gente tem a filosofia Ubuntu. Tudo isso significa que a gente é um coletivo, que a gente faz parte do todo. Ubuntu significa eu sou, porque tu e todos são também. Então é entender que a gente só existe porque o todo está ao nosso redor. Isso é muito bonito porque a gente passa a entender que a centelha da divindade, a centelha de Deus, habita em nós e que a gente também é um pequeno Deus, que a gente também pode ser um ser de amor, pode ser um ser que propaga saber, um ser que constrói conhecimento, porque a gente é abençoado e tem liberdade para isso na nossa jornada. Então, a partir disso, a gente entende que o bem viver é uma filosofia de vida, né? Indígena, que é esse prisma que a gente está trazendo, que enfatiza essa harmonia com a natureza, com a comunidade. É uma forma de vida que ela vai buscar essa harmonia, essa sustentabilidade, sabe? Para a gente conviver com a natureza. Que é uma questão da gente entender que não é um crescimento só individual, mas é um crescimento da comunidade. Entender que esse modo de vida que a gente pode construir, ele tem que ser coletivo, que ele busca o equilíbrio, que ele entende a interconexão da natureza, do ser humano, dos animais. Um momento em que a gente compreende a importância de conectar pessoas, natureza, os animais, os seres e um mundo espiritual. Da gente ter respeito, da gente entender que essa interconexão da nossa vida humana com os outros elementos, ela é importante e ela acrescenta na nossa vida. E esses povos originários do Brasil, eles entendem que a natureza, ela é uma grande professora. Eles entendem que a grande mestra do saber, de partilha, de entender o que faz bem pra gente, de entender sobre a ciclicidade da vida, ela é a natureza,
sabe? Tá o tempo todo compartilhando com a gente saberes em relação a essa conexão profunda que a gente tem que ter com a Terra. Então, a partir do momento que a gente entende que a gente está destruindo essa natureza, destruindo as florestas, poluindo os rios, matando os nossos animais, sabe? A gente vê que a gente não está defendendo os nossos irmãos indígenas, sabe? O Congresso acabou de aprovar a PL da devastação, que a gente está, sabe, meio que tendo um retrocesso de todas as pautas que a gente construiu e que a gente lutou, sabe? Agora a gente está assim, vendo isso tudo desmoronando, desabando. Então, isso é um reflexo de como que os nossos governantes, de como que as pessoas que a gente vota e está colocando lá para representar a gente politicamente, enxerga a natureza, enxerga, sabe, os nossos povos indígenas com uma falta de respeito. Inclusive, se vocês puderem acessar o link da PL da devastação para assinar e mostrar que a gente, como população, quer defender a floresta, quer defender realmente os direitos dos povos indígenas, eu vou deixar o link depois para vocês estarem acessando e assinando, sabe? Para a gente se unir. Como é que a gente vai deixar como país, sabe, como um país soberano, deixar que as próprias empresas que querem fazer os trabalhos lá no meio da floresta concedam as suas próprias licenças para as atividades, sabe, que vão gerar danos ambientais? Eles vão ser os próprios fiscalizadores dos trabalhos deles, sabe? Trabalhos que geram danos no ecossistema. Isso é um absurdo. Então, assim, a gente vê como que a gente está indo, né? Que caminho que a gente está direcionando. E é importante, aqui estou falando do Brasil, mas é importante a gente ver que aqui na América Latina já existem países que entendem a natureza como um ente, como um ser que merece ter os direitos preservados, que merece ser protegida. Então, na Bolívia e no Equador, já é reconhecido na Constituição deles a natureza como esse elemento, como esse ser que precisa ser respeitado, né? E isso é tão bonito, isso é tão legal ver que existem populações que já enxergam isso como uma pauta e que eu torço muito pro Brasil, pra gente, né, a partir desses diálogos, dessas janelas de oportunidades da gente refletir sobre essas problemáticas, que a gente possa também cada vez mais desenvolvendo isso, né? Que a natureza, ela é uma grande professora. Assim como os povos ancestrais afirmam, a natureza, ela é uma imensa mestra que compartilha o seu saber o tempo todo. Ela compartilha com a gente o tempo de plantar, o tempo de germinar, o tempo de desenvolver, o tempo de gerar frutos, sabe? O tempo de envelhecer, o tempo de finalizar o nosso ciclo de vida e retornar de volta à Terra e nutrir outros seres. Isso tudo a natureza nos ensina o tempo todo. Ela tá mostrando fenômenos pra gente de aprendizado, de saber. Uma planta, ela gera uma flor bonita, cheirosa, sabe? Atrativa, com uma cor linda. E essa florzinha, ela vai atrair os polinizadores, ela vai atrair os beija-flores. E esse beija-flor vai lá, se alimenta, e na asinha dele, ele vai levar um pouquinho do pólen dessa flor. E quando ele for pousar na outra flor, ele faz a reprodução dessas flores. Então, a natureza ela é muito bonita em relação a isso. Os passarinhos também, quando eles comem aquelas frutas que são saborosas, suculentas e cheirosas, eles são atraídos para elas. E eles comem essa fruta e carrega dentro deles a semente. E quando eles forem soltar essas sementinhas por meio do cocô deles, eles vão fazer germinar a planta daquela fruta. Então tudo isso é interconexão, tudo isso é harmonia, tudo isso é a natureza fluindo de forma tão linda, né? Então, a gente entender que a natureza, a floresta, ela é uma professora, ela é um solo fértil de aprendizagem, a gente entende que a gente pode se inspirar nela e a gente pode olhar para ela com respeito e isso pode acrescentar na nossa vida, não é verdade? Então, assim, olhem para os fenômenos da natureza de forma respeitosa. Tira um momento para apreciar e contemplar a natureza e aprender com as coisas que a gente vê como banais, né? Mas que são riquíssimas. Olha para a chuva e entende que ela vem para hidratar a terra, sabe? Para alimentar os mananciais, para aumentar os lençóis freáticos, os aquíferos. A chuva é linda também. Então, tira um momento para olhar para a natureza e aprender. Mas tira um momento com humildade, com o coração disposto a aprender com ela, que eu tenho certeza que isso vai enriquecer muito
o seu espírito, não é verdade? Então a gente precisa enxergar com carinho tudo isso, a gente precisa se inspirar mais na natureza e preservar os nossos ecossistemas, tanto externos, né, da natureza, quanto internos, porque a gente também é um grande universo. Os nossos sistemas, os nossos órgãos, toda essa complexidade que existe dentro da gente é algo que a gente precisa entender que somos natureza também, e a gente precisa preservar a natureza, tanto de fora quanto a de dentro. Para isso, eu quero compartilhar com vocês algumas práticas que podem melhorar essa sua visão em relação ao mundo, de você aplicar o bem viver no seu dia a dia, de você entender que o bem viver pode estar contigo nos momentos mais ordinários da sua vida. Então, os pontos chaves para a gente começar a partir de agora a exercitar na nossa vida vai ser passar a ter uma relação mais harmoniosa com a natureza, entender que a natureza ela tem que ser olhada, contemplada e a partir disso ela acrescenta na nossa vida. Entender que valorizar a natureza como um ser vivo, entender a terra como uma grande mãe provedora, ela passa a derramar bênçãos também na nossa vida, sabe? Cuidar das plantas, se conectar com a natureza, tomar um banho de rio, se encontrar, sabe? Com você mesmo, sabe? Silenciar os pensamentos, fazer um momento para você assistir o pôr do sol, contemplar a Mãe Terra, sabe? Isso vai trazer paz para o seu coração, vai trazer paz de espírito para a sua vida. O segundo ponto é trazer a base do bem viver, que é estar em comunidade e reciprocidade. Entender que a gente está na teia, a gente não está numa pirâmide, que a gente tem que reconhecer que a gente vive num ciclo de interdependência, onde a gente pode colaborar, onde a gente pode ajudar, mas também a gente vai receber bênçãos na nossa vida. Entender que é uma troca mútua e que é fundamental para a nossa existência viver em comunidade. O terceiro ponto que eu quero trazer para vocês do bem viver é ter respeito às tradições e à ancestralidade. É reconhecer a jornada que aconteceu antes de você, sabe? Olhar para suas origens, olhar para quem veio antes de você, seus avós, seus pais, seus bisavós, entender as populações que vieram antes de você, a sua origem indígena, a sua origem afro, todos os seus resquícios, né, de ancestralidade, isso tudo traz na nossa essência, isso tudo corre nas nossas veias e isso é muito importante para a gente se conectar cada vez mais com a nossa terra, com o nosso território. Em Guarani, né, o nosso tecoá, esse lugar de harmonia, esse território no qual a gente se sente pertencente, que tem água boa por perto, que tem frutos por perto, que tem alimento em abundância. Isso é muito importante a gente falar, porque a gente precisa entender que o Tecoporã, ele se trata sim de uma filosofia de vida que fala sobre sustentabilidade, sobre economia da suficiência, mas isso não quer dizer que é uma economia do básico, sabe? Do precário, do mínimo. Não, é uma economia da abundância, sabe? Uma economia que ela é da fartura, mas ela é uma fartura que não é exorbitante, é uma espécie de conexão com aquilo que te supre, sabe? Não é para você hiperproduzir a ponto de estragar, sabe? De fazer coisas acima do que a gente vai consumir, mas é entender que é uma abundância suficiente. Isso é muito bonito quando a gente entende o Decoporã. E o último ponto que eu quero trazer pra gente dessa visão de vida ancestral é a luta pela autodeterminação. É a luta por existir. É a luta por se manter vivo. Quando a gente olha para os povos indígenas, a gente vê o quanto que eles estão lutando diariamente para serem respeitados. Eles estão lutando diariamente para ter a proteção e a legalidade e ter, como é que eu posso dizer, de forma legal as terras que são deles por direito. Me desculpa, eu fico até emocionada, porque é uma luta que por vezes é muito injusta. Muito injusta. Mas eles estão lá, lutando diariamente pra, sabe, decidir
em relação aos territórios deles, aos modos de vida, resistindo com a sua cultura, sabe, com suas pinturas, com a sua crença espiritual e tudo isso resistindo. Então eu quero que você traga para si também essa luta de defender os nossos povos originários, mas de também defender a si mesmo, defender a sua existência, defender a sua saúde, cuidar da sua qualidade de vida, do seu bem-estar, porque esse povo aguerrido que luta, que defende, quando a gente se conecta com essa essência, a gente passa a reconhecer o nosso valor. A gente passa a entender que a gente é valioso, que a gente é precioso e que a gente merece o melhor dessa terra. Então, esses pontos que eu trouxe é pra gente cada vez mais se conectar com essa ideia de visão ancestral de mundo, de entender que o nosso corpo é a morada do nosso espírito e o nosso espírito ele é ancestral. Então eu convido vocês hoje a lutar também por isso, por essa visão de mundo ancestral, que respeita a natureza, que reconhece o valor da nossa mãe terra. E te convido também a cuidar do teu território, da tua casa, da tua comunidade, do teu corpo. Entender que cuidar da tua saúde é uma luta também. Cuidar do teu bem-estar, da tua qualidade de vida, da tua alimentação, da tua hidratação, ser fiel ao teu treino, cuidar dos seus órgãos, dos seus sistemas. Isso tudo também é luta, isso tudo também é ter coporão. Então, para finalizar, eu te convido a enxergar que outro mundo é possível. A gente consegue, se a gente estiver em comunidade, se a gente estiver em clã, a gente consegue cultivar esse amor, esse cuidado, tanto pela natureza externa quanto pela nossa natureza interna. Muito obrigada por essa aula, muito obrigada por ouvir esses saberes. E se você estiver interessada em cuidar mais do seu corpo, em cuidar mais do seu espírito, um acompanhamento de forma integral do seu organismo, eu te convido a fazer parte do Clã da Lua, te convido a treinar com a consultoria de bem-estar Jade Game. E para você que já faz parte, muito obrigada por estar aqui assistindo essa aula. Eu sou muito grata pela vida de cada pessoa que vai assistir esse vídeo e eu espero acrescentar positivamente a sua vida. Um abraço e até a próxima!